Estamos começando mais uma live da série Descomplicando a Liderança. É uma enorme satisfação contar com a presença de vocês. Hoje nós vamos abordar o tema Você sabe delegar? Um dos motivos que eu optei por abordar esse tema hoje é exatamente porque muitos amigos meus, clientes, executivos, diretores de empresa, coordenadores de equipes, gerentes, não raramente eles me falam: Carlos, eu tenho dificuldade em delegar tarefas. E, em vista disso, eu optei para dar uma contribuição ajudando, né? Exatamente para que os líderes possam ter, né, algumas orientações de como deve proceder para fazer uma atitude de delegação que seja eficaz, eficiente e que possa contribuir, inclusive, para que a sua própria equipe possa se autogerenciar. É que esse é o grande desafio, o grande desejo de qualquer líder de equipe, é exatamente ter uma equipe que seja autogerenciável. Então, hoje nós vamos abordar esse tema e eu começo dizendo que, para você delegar, existem alguns requisitos. E o primeiro requisito que eu gostaria de compartilhar com vocês é o requisito do desapego. Ou seja, você se desapegar da centralização, porque esse é exatamente o conflito de muitos gestores, né? Eles se sentem na zona de conforto quando estão centralizando atividades, quando estão centralizando tarefas, e têm uma grande dificuldade de se desapegar. O primeiro pré-requisito para você, como líder, delegar, é você se desapegar de ser centralizador. E isso, muitas vezes, é uma característica individual das pessoas, uma característica comportamental. Mas por que é que tanta gente, e não é raro, né, que os líderes tenham essa dificuldade, por que tanta gente tem dificuldade para se desapegar da centralização? E um dos pontos fundamentais para que isso aconteça é porque, não raramente, ele não confia em sua equipe, é porque ele não confia em seus colaboradores. Então, se você quer aprender a delegar, o primeiro passo que você tem que dar, além de desapegar-se da centralização, é você confiar na sua equipe, mas é confiar genuinamente. Então, para você se desapegar da centralização, é necessário que você confie na sua equipe, que você acredite que eles são capazes de fazer o trabalho de forma tão perfeita, né, tão adequada, tão pertinente quanto você faz. E quem sabe, se você confiar na sua equipe, eles podem fazer até melhor do que você. E esse é um desafio que eu coloco para você, líder, para você, gestor, para você, coordenador de equipe. Se você acredita que você está predisposto a exercer a delegação, comece a fazer essa experiência. Delegue as tarefas e confie que o seu colaborador ou a sua equipe, ela é capaz, sim, de dar conta do recado. Agora, para que ela dê conta do recado, é necessário também que ela esteja preparada para isso. Não só a equipe, mas também o seu colaborador. Um dos requisitos para você delegar de forma eficaz, além de você conhecer a sua equipe, além de você confiar na sua equipe, é você conhecê-los, saber quais são os talentos que eles têm, quais são as qualificações que eles têm, quais são as capacidades que eles têm para desempenhar determinada tarefa. Porque é responsabilidade do líder conhecer a sua equipe, saber as características de cada um dos seus colaboradores. Porque se você delega uma tarefa e a pessoa não tem as competências para assumir aquela responsabilidade, você está colocando o seu colaborador numa saia justa, porque muitas vezes ele até aceita o desafio, para poder lhe atender, só que ele não tem as qualidades, as competências, não está preparado para assumir esse desafio. E não estando preparado, consequentemente, ele não vai fazer um bom trabalho.
Então, se você é líder, reflita sobre esses pré-requisitos que eu estou compartilhando com você. Primeiro, você tem que se desapegar de ser centralizador, de centralizar as atividades. Depois, você precisa confiar genuinamente na sua equipe, no seu colaborador, sabendo que ele tem condições de fazer o trabalho tão bem quanto você faz, ou até melhor. Mas, para você fazer isso, você tem que avaliar, né, se ele está devidamente preparado para exercer aquela atividade. E se ele não estiver preparado, cabe a você, líder, cabe a você, gestor, qualificá-lo, prepará-lo, dar as condições que ele precisa para assumir essas responsabilidades. Então, além de você conhecer a sua equipe, você tem a responsabilidade de dar o suporte que ele precisa para fazer o trabalho de forma adequada. Ou seja, você tem que dar para ele as condições materiais, humanas e psicológicas para que ele faça um bom trabalho. Porque mesmo se ele for bem qualificado, mesmo se você confiar nele, mas se ele não tiver o suporte que ele precisa ter para desempenhar bem a sua tarefa, é provável que ele não vai ter sucesso naquela responsabilidade que ele assumiu. Então, vejam, é um passo a passo, né? Primeiro, você tem que estar predisposto a se desapegar da centralização. Depois, você precisa confiar no seu colaborador. Na sequência, você precisa avaliar se o seu colaborador tem as competências que ele precisa ter para desempenhar aquela tarefa, para assumir aquela responsabilidade. E, na sequência, você tem que dar a ele as condições materiais, humanas e psicológicas para que ele possa exercitar a sua tarefa de forma eficiente e eficaz. E aí, vamos admitir que você tenha dado, né, todo esses passo a passos, tenha obedecido todos esses pré-requisitos, aí você pode me perguntar, então, Carlos, se atender a esses pré-requisitos, eu posso simplesmente delegar e confiar que tudo vai correr bem. E aí, infelizmente, eu lhe digo que não, porque delegar não é delargar. Eu achei muito interessante essa palavra, nesse neologismo, que foi trazido por uma mentora minha, a Tati de Andela, né, que é uma palestrante que, de uma certa forma, é reconhecida aí no país todo. Ela usa esse termo. Delegar não é delargar, não é você largar o seu colaborador, dizer, toma, que agora o filho é teu. Você, como líder, você tem a responsabilidade de acompanhá-lo, de monitorar se ele está fazendo o trabalho de forma correta, porque pode ser que ele tenha alguma dificuldade e que você, de uma certa forma, não tenha conhecimento, e até mesmo ele poderia não ter conhecimento, e você só vai descobrir isso no exercício da tarefa. Depois que você delega as atividades, né, você vê que o seu colaborador tem as competências para exercer novas responsabilidades, ou aquela responsabilidade que você passou, você tendo dado passo a passo dos pré-requisitos para você exercitar a delegação de forma eficaz, você tem que acompanhar, você tem que monitorar, você tem que verificar se o seu colaborador, pelo menos no início das atividades, das tarefas, se ele está dando conta do recado. Porque cabe a você, como líder, monitorar e apoiá-lo para ajustar os rumos, se preciso for. E aí, você monitorando, significa que você está exercendo o seu real papel como líder, porque você está junto do seu colaborador. Você tem que se colocar à disposição dele. Não é, como eu falei, delegar e dizer, agora toma que o filho é teu. Não, o filho também é seu. Você é corresponsável. Se o seu colaborador não der conta do recado e você não tomar conhecimento disso em tempo hábil, você é corresponsável. Então, além de delegar, você tem que ter estratégias para fazer um monitoramento para verificar se ele está caminhando bem. E, fazendo isso, você se coloca à disposição dele para apoiá-lo, para tirar dúvida, para ajudá-lo, para ele poder recorrer a você se ele sentir a necessidade. E isso é muito importante, porque dá segurança ao seu colaborador. Ele sabe que não está sozinho. Ele
vai tomar consciência, né, que além das responsabilidades que ele recebeu, ele tem alguém próximo dele, se ele precisar. Ou seja, ele tem a quem recorrer. Ele tem o F1, como se diz na linguagem da tecnologia. Ele pode recorrer aos universitários, como se diz no linguajar aí, corriqueiro, né? Ele sabe que tem o apoio do seu líder, do seu chefe. Você, na medida, né, em que você se coloca à disposição ao delegar as atividades para o seu colaborador, e diz, olha, pode contar comigo, isso dá uma tranquilidade para ele, isso dá uma segurança, porque ele sabe que mesmo tendo assumido responsabilidades que nem ele sabia que tinha competências para isso, ele vai ter confiança nele mesmo, porque se você como líder confiou nele, ele também vai confiar nele, mas sabendo que tem um apoio, que tem um suporte se ele precisar. Então, isso é muito importante. E aí, depois que tudo isso corre bem, depois que você consegue delegar as atividades, depois que você vê que ele está caminhando bem, e depois que você vê que as tarefas foram executadas de forma eficaz, de forma eficiente, existe algo que é fundamental para qualquer líder, para qualquer gestor, para qualquer coordenador. E anotem e não esqueçam disso. Se o seu colaborador, ao ter recebido uma tarefa sua de relevância, que era importante, e ele conseguiu dar conta do recado, não esqueça de reconhecer, não esqueça de registrar esse fato. Se, porventura, a sua empresa tiver um sistema de avaliação de desempenho, não esqueça de registrar isso como sendo uma realização que ele fez, né? Você confiou nele, você deu as tarefas a ele, o qualificou para fazer as atividades, assumir novas responsabilidades, ele deu conta do recado, quer tenha sido com sua ajuda ou não, mas deu conta do recado, gerou os resultados, né, que você esperava, alcançou as metas que você desejava, então é seu papel, não esqueça, de reconhecer os resultados do seu colaborador. Esse reconhecimento pode ser feito até com um muito obrigado, pode ser feito com um registro, uma avaliação de desempenho, como eu falei, pode ser feito compartilhando, né, a experiência vivida com outros colaboradores, até para que ele se sinta, né, motivado, estimulado a assumir também novas responsabilidades e outros colaboradores também se sintam estimulados a assumir novas responsabilidades. E se essa delegação foi para toda uma equipe e não apenas para um colaborador, você está caminhando na direção de realizar um sonho de consumo de todo líder, que é ter uma equipe autogerenciável. Ou seja, você começa a tomar consciência que você tem uma equipe tão bem qualificada que você, dando as condições para ela assumir responsabilidades, ela vai dar conta do recado. E isso traz para você um conforto, porque, segundo diz a teoria, alguns teóricos da área, diz que o verdadeiro líder, o líder é eficaz quando ele não está presente e a equipe consegue alcançar os resultados e as metas que foram estipuladas. Então, esse é o sonho de consumo dos líderes, que a equipe não dependa só dele para que as coisas aconteçam. Então, tão importante quanto você ser um líder capaz de delegar, é você ser capaz também de reconhecer. Porque, como eu estava falando, né, o reconhecimento, ele é uma via de mão dupla, né? Ele não só estimula o seu colaborador a se manter no caminho da eficiência e da eficácia, mas também estimula outros colaboradores, outras equipes que perceberam o reconhecimento e se sentem motivados também para assumir novas responsabilidades. E como eu já informei em outras lives, inclusive, o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. E você delegando, fazendo com que o seu colaborador, a sua equipe, assuma responsabilidades, você está preparando o seu colaborador, está preparando a sua equipe também para se tornarem líderes. Então, esses são os pré-requisitos para você delegar de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz. Mas, além disso, é importante que você tenha ferramentas. E aí eu pergunto a vocês, vocês gostariam de conhecer uma ferramenta bem
prática para facilitar o seu processo de delegação, eu vou sugerir, nesse momento, que vocês imaginem uma folha de papel A4, ou seja, uma folha de papel ofício. E vocês dividam essa folha em 4 partes, em 4 quadrados iguais, ok? No primeiro quadrado superior esquerdo, vocês colocam bem grande a palavra faça. Esse é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, você coloque faça e me avise. Ou seja, você vai listar no primeiro quadrante tudo que o seu colaborador pode fazer sem lhe consultar. Nas empresas que têm o job description, ou a descrição dos cargos, isso é mais fácil, porque formalmente cada colaborador já sabe quais são as suas atribuições e responsabilidades. Ou seja, se você tem uma colaboradora em sua casa, uma diarista, por exemplo, uma secretária, né, e ela todo dia vem na sua casa, é natural que existam algumas coisas que ela sabe que precisa fazer e que não precisa lhe perguntar. Mas se você quiser fazer esse exercício, você faça, né, com a sua secretária ou com o seu colaborador, pegue essa folha de papel e descreva num primeiro quadrante tudo o que ele possa fazer sem precisar se reportar a você. E compartilhe com ele ou com ela. Fulana, isso aqui você pode fazer sem me consultar. Você tem alçada para fazer sem se preocupar. O quadrante ao lado desse é o quadrante onde você registrou faça e me avise. Ou seja, são todas aquelas atividades, são todas aquelas atribuições que você delega para o seu colaborador fazer, mas que você precisa tomar conhecimento. O segundo quadrante dessa ferramenta é você colocar o faça e me avise. E você descreve para o seu colaborador, para a sua secretária, para a sua diarista, ou até mesmo para o coordenador da equipe que está sob sua liderança, o que ele deve fazer, as decisões que ele precisa tomar, mas que você precisa tomar conhecimento. Por que isso? Porque você é o líder, né? Você é o gestor da sua equipe. E existem coisas que você não pode ficar vendido. Existem coisas que você tem que tomar conhecimento para você até monitorar, se porventura alguma coisa não estiver correndo bem. Então, existem determinadas atribuições e responsabilidades que você precisa saber pelo seu colaborador, né, que está assumindo as responsabilidades na tarefa que foi delegada, nas atribuições que foi delegada. E você precisa saber disso por ele, e não por terceiros, e não pelo corredor. Então, é importante que você tenha claro, né, e descreva nessa lista tudo o que o seu colaborador pode fazer, tem alçada para fazer, mas que você precisa tomar conhecimento. Essa é a segunda chave, né, dessa ferramenta da delegação. Então, nós transitamos pelo quadrante do faça, transitamos pelo quadrante do faça e me avise. Então, vamos agora para o terceiro quadrante, que é o quadrante do lado esquerdo, que fica embaixo, que é o quadrante onde você escreve aí, né, se você tiver com a folha de papel, ou então imagine, né, para não esquecer depois, é o quadrante do peça e faça. Ou seja, aí já tem um nível de responsabilidade onde você está dizendo para o seu colaborador que ele não tem alçada de fazer sem o seu conhecimento e sem a sua autorização. Ou seja, são atribuições que exigem mais responsabilidades, onde, para a pessoa fazer, ela tem que ir antes perguntar a você: eu posso tomar essa decisão? Eu posso seguir esse caminho? Eu posso fazer essa atividade dessa maneira? Aí você autoriza ou não. Trazendo para o exemplo básico, né, que eu citei da sua diarista ou da sua secretária que você tem em casa, é como se você estivesse recebendo uma visita na sua casa e você informasse para a sua secretária que ia precisar fazer um almoço porque tinha uma visita, mas, naturalmente, é importante que ela lhe consulte que tipo, né, de comida, que tipo de prato, né, ela deve preparar, porque
Pode até ser que a sua visita tenha algumas restrições alimentares. Então, ela não pode tirar da cabeça, hoje eu vou fazer uma feijoada, que vai ter uma visita. Então, é de bom alvitre que ela se reporte a você. Todo líder precisa descrever para o seu colaborador o limite da alçada que ele tem. Até aqui você pode gastar, né? Você tem uma alçada para gastar, vamos dizer, R$ 1.000, né, em determinadas atividades. Mas me avise que você está gastando, como eu falei no quadrante anterior. E existe, né, um certo limite que você diz, não, a partir de R$ 1.000 você tem que pedir autorização a mim. É a questão da alçada decisória, né, até onde você pode ir sozinho, até onde você pode ir sozinho, mas tem que me avisar, tem que se reportar, dizer que tomou determinada atitude, determinada decisão. E esse terceiro quadrante é o quadrante em que o colaborador não pode tomar a decisão sem antes lhe consultar. Porque se ele fizer isso, ele pode estar pisando na bola e isso pode trazer graves consequências, não só para ele, como para você, que é o líder dele, como para a própria empresa. Então, fiquem muito atentos de quando você estiver numa equipe, como líder, você ter consciência do que você vai colocar nesse quadrante. Ou seja, o quadrante do antes de fazer, me consulte. Ou seja, peça e faça. E, por fim, o último quadrante, que é o quadrante do lado direito, que fica embaixo, é o quadrante do não faça. Esse é onde você coloca o veto. O quarto quadrante, né, que é o quadrante de baixo, é o quadrante do não faça. Ou seja, você não tem autonomia para fazer isso. Não é da sua alçada seguir esse caminho ou tomar essa decisão. E aí, você precisa ter clareza e precisa compartilhar com o seu colaborador exatamente o que é que ele não pode fazer. Então, se um dia ele tomar pé pela mão e fizer alguma dessas coisas que você disse que não era para fazer, consequentemente, ele está burlando o acordo de confiança que você teve com ele. Esse último quadrante, ele é extremamente relevante, que é o quadrante do não faça. Vou fazer uma rápida síntese da ferramenta que eu compartilhei com vocês, que é a ferramenta para ajudar você, que é líder, que é coordenador, que é gestor, a coordenar. Ou seja, existem 4 quadrantes que você tem que levar em consideração para ser um líder eficaz em delegação. O primeiro quadrante é o quadrante do faça, que é exatamente tudo aquilo que o seu colaborador, a sua equipe, a sua secretária tem condições de fazer, sem precisar se reportar a você, sem precisar ficar dependente de você, sem precisar de você próximo para ela fazer, porque ela sabe que ela tem que fazer. O segundo quadrante, você elenca tudo que ela tem autonomia para fazer, mas que ela precisa apenas lhe comunicar que fez, né, para que você não fique vendido, para que você tome conhecimento do encaminhamento que as coisas estão tomando no trabalho, na sua área, no seu departamento, na sua equipe de trabalho, na sua empresa. Então, esse é o segundo quadrante. O terceiro quadrante é aquele que você diz o seguinte, né? Você elenca tudo que o seu colaborador, antes de fazer, precisa se reportar a você. Ou seja, ele precisa ter a sua autorização. Então, no terceiro e no quarto quadrante, são os quadrantes onde a alçada do seu colaborador já não tem autonomia. Ele precisa do seu de acordo para que ele possa fazer alguma coisa. Então, o terceiro e o quarto quadrante, que são esses quadrantes que ficam embaixo, é onde esgota a autonomia do seu colaborador. Então, o terceiro quadrante, ele tem que pedir autorização para poder fazer, e aí, se você der o de acordo, ele pode seguir em frente. E o quarto quadrante é o quadrante que ele não deve fazer de forma nenhuma, porque são atribuições que são suas. Você, como líder, também tem atribuições que você não pode delegar. Então, você tomando consciência dessas 4 variáveis que você tem em sua mão para delegar, daqui por diante, eu acredito que fica bem mais fácil de você pôr em prática essa ferramenta de delegação e você se tornar um líder eficaz na arte de delegar. Ou seja,
você vai exercitar não apenas o fato de você descentralizar as suas atividades, de você poder compartilhar com outras pessoas muitas atribuições que são operacionais e que muitas vezes você, como líder, se envolve porque você acredita que só você faz bem e aí não confia nos seus colaboradores, eles façam tão bem quanto você. Então, você começa a se desapegar, né, da centralização, você empodera o seu colaborador, né, dando poderes a ele, delegando, ele sente a autoestima dele elevada porque o meu líder, o meu chefe confiou em mim, o meu chefe está me dando atribuições e mais responsabilidades, e isso para ele tem um grande significado, até porque é importante que ele saiba que as suas atribuições são importantes para os objetivos da empresa, para os objetivos organizacionais, que o trabalho dele tem um sentido, né, e que ele se sente importante, fazendo parte de uma engrenagem, mas que a participação dele é relevante, é importante. Isso tem a ver com o sentido do trabalho. Então, você, dando a ele a oportunidade de assumir novas atribuições, ele vai se sentir prestigiado e também vai contribuir com o desenvolvimento dele, porque, como eu falei, a principal missão de um líder é formar novos líderes. Além disso, né, você, como gestor, você precisa não apenas confiar na sua equipe, mas você precisa conhecê-los para saber se tem alguma ação de desenvolvimento ou de qualificação, de capacitação que você precise oferecer a eles para que eles possam assumir novas atribuições. Então, como eu estava dizendo, né, além do seu colaborador se sentir reconhecido e prestigiado porque você confiou nele, né, você vai exercer a sua liderança de forma eficaz e, acima de tudo, né, vai dar confiança de que o seu colaborador não vai se sentir sozinho, porque você vai delegar, mas você vai acompanhar, você vai monitorar, você vai se colocar à disposição, você vai dar apoio, você vai dizer, estamos juntos, vamos em frente. E você vai confiar que ele tem potencial, sim, de desenvolver o trabalho de forma tão bem feita quanto você mesmo faria, ou até melhor do que o que você faria. E olha que você pode se surpreender. Com essa ferramenta, você pode colocar em prática todas essas habilidades, todas essas atitudes e comportamento que vai contribuir para você se tornar um líder melhor, um líder mais... Essa, para mim, foi uma live histórica, porque foi a primeira live que eu estou fazendo em 3 plataformas simultaneamente. E vocês não imaginam o esforço que eu fiz para me capacitar, para me qualificar, para ter a competência de daqui por diante poder transmitir lives nessas 3 plataformas. E para que isso acontecesse, eu precisei do apoio de muita gente, e eu gostaria de registrar os meus agradecimentos ao Fábio Mangueira, que é o CEO da App Brand, uma agência de publicidade aqui de João Pessoa, que está me prestando assessoria, está me fazendo um excelente trabalho, está comigo aí nesse desafio de eu fazer essa migração do ambiente presencial para o ambiente digital. Ele também é consultor, a empresa dele é credenciada também pelo Sebrae, nos conhecemos num curso de capacitação e hoje nós temos uma excelente parceria, está dando um apoio excepcional para que eu possa obter êxito, né, nessa migração do ambiente presencial para o ambiente digital. Também gostaria de agradecer a equipe da Starks Digital, que é uma equipe de uma empresa de São Paulo, uma empresa que faz edição de vídeos e que tem feito um excelente trabalho, porque essas lives que eu estou fazendo, eu salvo elas, mas depois elas são editadas e são transformadas em pequenos conteúdos que eu compartilho nas minhas redes sociais. Eles também estão fazendo um excelente trabalho, né, e eu gostaria também de registrar os meus agradecimentos. Gostaria de registrar os meus agradecimentos a vocês que estão me prestigiando aqui, né, nessa live de hoje e também outros dias, né? Então, eu gostaria de registrar, se alguém tiver algum tema, alguma sugestão que queira ver sendo abordada nessas lives, faça nos comentários, né? Coloquem temas, né? Inclusive no meu Instagram tem uma caixinha onde vocês podem interagir comigo e, consequentemente, sugerir lives. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, a audiência. Muito obrigado a vocês. Até amanhã e até as próximas lives. Agradeço muito vocês terem estado aqui comigo.